Só um minutinho. Beleza, então 9 de agosto, 7:04. Vamos lá? Bem, primeira coisa que nós vamos fazer é retomar a aula passada. Mais uma pessoa aqui, a última que entra, tá? Milena Furtado, que aqui já extrapolou o nosso horário. Só registrar a presença dela aqui. Então, Milena Furtado. Milena Furtado é o nosso último colega da aula de hoje. Beleza. Bem, então tá. A gente vai pegar os exercícios que eu deixei para casa na semana passada, que vai servir assim como ponto de partida para a gente começar a retomar o assunto sobre porcentagem, tá? E a gente separou, então esse aqui é o dever da aula passada, a gente separou mais algumas coisas aqui nas próximas telas para a gente poder começar. Tá bem? Então a gente vai lá, vou fazer aqui na ordem, né? A gente nem gasta muito espaço. Inclusive, a gente pode estar utilizando aquela ideia de já cortar alguns zeros logo na montagem da expressão da porcentagem para já facilitar um pouco os nossos cálculos. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: 70% de R$ 400. Quando a gente coloca isso aqui, só para já não. Em primeiro lugar, não fazer confusão. E, em segundo lugar, porque realmente é desnecessário. Quando a gente coloca esse vírgula 00 aqui, né? Eu diria que R$ 400 é a mesma coisa que R$ 400 e 0 centavos, tá? Então, a gente não precisa de estar colocando esse vírgula 00, não. E eu vou abortar esses dois zeros. Isso aqui fica mais bonitinho, realmente, quando você escreve reais assim, né? Ó, né? Mas a título de número, de valor, não faz diferença para a gente, não. Porque isso pode dar uma pequena confusão na hora de cortar zeros, né? Que é o que a gente faz aqui, que é a simplificação. Então, 70%, a gente já combinou que na hora de fazer o cálculo, a gente coloca assim, 70%. Esse de a gente troca por vezes, e 400 a gente coloca aqui 400 mesmo, tá? Então, beleza. Isso aqui é a armação do problema. Beleza, eu quero saber quanto que dá isso. Então, a gente já combinou também que a gente pode simplificar, por exemplo, esse zero de cima com esse zero de baixo, e eu posso simplificar esse outro zero de cima com esse outro zero de baixo. Vantagem em se fazer isso. Sobra um aqui embaixo. Então, esse um que sobra aqui embaixo, leia comigo, vou dar um zoom aqui, ó. Ficou assim, é uma coisa dividido, como aqueles dois zeros aqui sumiram, então ficou assim, uma coisa dividido por um. Uma coisa dividido por um é ela mesma, não precisa de fazer conta, ou seja, eu ganhei uma divisão ali, não preciso de fazer essa divisão. Então, ó, cortou, vamos pegar uma outra cor para passar por cima, ó. Cortou esse zero com esse zero, depois eu cortei esse zero com esse zero, tá certo? E o que sobrou? Eu leio aqui o seguinte, que sobrou para mim foi um 7 aqui em cima e um 40 aqui do lado. E um vezes, né? Então, é 7 vezes 40. Essa conta dá, inclusive, para a gente poder fazer de cabeça. Isso que eu estou fazendo agora, então, é o quê? É revisão. A gente já fez e eu estou explicando desde os primeiros pontos, tá? 7 vezes 40, você pode fazer. Então, 7 vezes 40, você pode fazer 7 vezes 4, tabuada 28, e como aqui tem esse zerinho, né? Você pode acrescentar ele aqui no final, 280. Tá certo? Então, vamos lá. 280. Pronto. Então, a gente acabou de descobrir que 70% de 400 são 280 reais. Eu posso até colocar o reais aqui para ficar bem completinho, né? Embora o cálculo já tenha se esgotado. Então, vamos colocar assim? Para ficar bonitinho a resposta. Então, 280 reais. Bora para o 2. Então, vamos lá. Exercício 2. Tá vendo? Em duas linhas, né? Bem curtinhas, a gente consegue resolver o exercício. Então, agora, presta atenção. 10% de 80 reais. Aí eu paro aqui nesse 80, aquele vírgula 000 centavos, não tem necessidade. Então, como que escreve? 10. Espero que vocês tenham trabalhado essas questões em casa, porque dias para isso vocês tiveram, né? Porque foi na quarta-feira e hoje já é segunda, né? Vamos passar aí
quinta, sexta, sábado, domingo e ainda teve hoje, né? 5 dias vocês trabalharem isso. 10% de 80. Então, a gente vai seguindo os mesmos passos. Corta um zero de cima com um zero de baixo, corta um outro zero de cima com outro zero de baixo. O que sobrou ali? Sobrou uma coisa muito simples. Sobrou um e aqui um vezes, óbvio, né? E um 8. Foi isso que sobrou. E esse dividido por 1 a gente já está desconsiderando. Então, 1 vezes 8, 8. 8, acabou. R$ 8. Pode colocar assim. Parece que está faltando alguma coisa, né? Fica bonitinho colocar 8,00, né? Como a gente combinou de não colocar R$ 8, pode deixar assim. A gente aqui não vai ter problema, não. Bem, R$ 8. Beleza. O que a gente descobriu? A gente descobriu que 10% de 80 são R$ 8. Pronto. Presta bastante atenção agora, porque do 3 em diante, eu fui aumentando as porcentagens, ó, 10, 20, 30, 40, 50, e eu mantive sempre os mesmos R$ 80. Com que objetivo? Reforçar o que nós já conversamos aqui com vocês. Então, presta bastante atenção nos resultados. De qualquer forma, questão 3, a gente vai continuar montando da mesma forma, né? Não tem macetinho, não. A gente vai fazer normalmente e depois, no final, a gente vai comparar os resultados. Então, estou na 3 aqui, ó. 20% de 80. Então, vamos lá? 20 por cento de 80. Certo? Vamos simplificar. Um zero de cima com um zero de baixo, outro zero de cima com outro zero de baixo. O que sobrou? Sobrou um 2 vezes 8. Eu já sei que são reais, né? A gente coloca aqui só para ficar bonitinho. Ficou assim. 2 vezes 8, tabuada, 16. Beleza? Bem, de cara, se a gente já observar o que a gente está fazendo, estiver fazendo as coisas com atenção, né, gente? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui deu 8, a resposta final, aqui deu 16. Como assim? Olha, 10%, vamos olhar aqui nesse quadro aqui agora, nesse trecho aqui agora, quer ver, ó? 10% de 80, agora aqui do lado, o resultado, deu 8. 20% de 80 deu 16. Você fala assim, o dobro. Porque a gente chama isso de proporção, a gente pode manter essa proporção, né? Do tipo, olha, daqui para cá, uma coisa que passou de 10% para 20%, dobrou a porcentagem. Então, o resultado também, olha só que legal, ó, ele também deve dobrar, multiplicar por 2, como vocês queiram. E isso vai se manter nos próximos exemplos. Quer ver? Vamos fazer o 4. Porque o 4 agora é 30% de 80. Ou seja, 30% de 80, olha para o exercício inicial aqui, ó, da base dos R$ 80. Era 10%. Então, pensa, se 10% já foi calculado e deu 8, 30% é 3 vezes esse resultado. Tá certo? Então, vamos fazer a conta. Então, o número 4 é 30% de 80. Repare que até a simplificação, ela é bem semelhante, né? Esse zero corta com esse zero com esse outro zero. O que sobrou ali? Sobrou 3 vezes 8. A única coisa que sobrou para mim ali é 3 vezes 8. E 3 vezes 8, 24. Olha que legal. Então, ó, uma coisa que era 10% de 80, que valia 8, 30% de 80 vale 3 vezes mais. A proporção, então, se mantém, né? Quando você triplica a porcentagem, também triplica-se, né, o resultado final. Então, aqui o 40% vai multiplicar por 4 e o 50% vai multiplicar por 5. Então, essas coisas são interessantes, por quê? Porque às vezes poupa um pouco de cálculo, né? E às vezes a gente consegue até fazer de cabeça. Vamos lá. Eu vou fazer o exercício 5, que é 40%
de 80. Reparem, agora é 40%, é 4 vezes mais, né, o 10% que a gente calculou lá em cima. Então, se a gente já quiser especular, quer dizer, tentar adivinhar qual é a resposta, é 4 vezes isso, tá? Eu já imagino que seja. Mas, de qualquer forma, corta um zero de cima, um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo, sobrou 4 vezes 8, e 4 vezes 8, só a gente colocar os reais aqui, dá 32. Pronto, a gente já terminou o exercício e fazendo normalmente. E se for fazermos uma comparação, de fato, ó, 32 é 8 vezes 4. Por último, a gente tem, que é o exercício 6, digamos que a gente até sabe fazer isso de 3 formas diferentes, 2 formas diferentes, pelo menos. Por exemplo, se você considerar que 50%, olha, é 5 vezes 10%, e eu já calculei 10% de 80 e encontrei 8, ou seja, eu vou multiplicar por 5 o meu resultado. E eu sei quanto é essa conta aqui, ó, vezes 5. Eu sei quanto que é. Então, esta é uma solução baseada no ritmo que nós estamos levando agora. Portanto, eu vou calcular assim, e te dou uma segunda solução. Então, vai ficar assim, ó, 50 por cento de 80. Então, eu não vou mudar a minha maneira de fazer. Vou simplificar o zero. Parece que tem gente que não lê os recados que a gente coloca lá no grupo, né? O que eu falei? Que o máximo que a gente pode entrar é 7,5. Tá bipando um monte de gente tentando entrar aqui, mas não pode entrar. Não vou atrapalhar a aula de quem entrou e quem foi pontual, né? Eu não posso ficar saindo daqui toda hora. Acho que as pessoas não entendem. Ou elas não leem, ou faz de boa para você, vamos tentar. Vou cortar agora esse zero de cima com esse outro zero de baixo. Sobrou 5 vezes 8, aqui, ó, esse 5 aqui. E esse 8 foi a única coisa que sobrou. E 5 vezes 8 é tabuada. E a gente sabe que vale 40. A gente já sabia disso. Por quê? Eu acabei de mostrar que é isso aqui, ó, 10 e 50, um é 5 vezes o outro, né? Então, a nossa resposta também vai ser multiplicada por 5. Poderia se pensar assim? Poderia, tá? Aí a gente armou a conta e só conferiu. Agora, digamos assim, qual que seria essa outra solução? Outra solução para essa 6. A gente pensar em 50% como sendo a metade. A gente já combinou isso. Eu vou fechar a porta aqui, porque hoje são 2 pessoas dando aula aqui em casa. Eu estou escutando o som do outro quarto. Espera só um pouquinho. Aí já melhora um pouquinho. A gente já combinou com vocês, inclusive fizemos alguns exercícios na aula passada, exemplificando essa ideia dos 50%, né? Eu mostrei aquela questão. Tá tudo lá no nosso grupo, tá, Bernardo? A aula passada, embora você tenha entrado agora, tá na videoaula da quarta-feira, né? Que foi dia 4 de agosto. Então, a gente falava lá do supermercado Pais e Filhos, que eu mostrei uma bandeja de filé de frango, a do Carrefour, que comprava pneu com 50% de desconto. A gente tinha visto que 50% é metade. Então, quando ele fala aqui, ó, 50% de 80, traduzindo assim no português mais claro possível, é a metade de 80. E a metade de 80, todos nós sabemos que são R$ 40. Pronto, a gente pode fazer assim também, porque é uma coisa bem intuitiva. Ah, mas e 40% de 80? Tá aqui a resposta, né? Ó. 40% de 80, tá aqui, ó. Ah, esse eu não sei fazer de cabeça. Não, não tem problema, não. Por enquanto não tem, não. Mas os 50% a gente consegue fazer de cabeça, porque a gente sempre associa 50% à metade. É esse o recadinho aí dessa primeira questão. Então, aqui a gente treinou porcentagem, sempre usando o mesmo padrão, né? A mesma linguagem, tá? E agora a gente apresenta, que já foi disponibilizado para vocês também na semana passada, na quarta-feira, inclusive, né? Esse exercício. Então, vamos lá. Diz assim: uma família consome 30 quilos de arroz por mês, ela deseja reduzir seu consumo em 20%. Aí ele faz 2 perguntas. Qual será a quantidade de arroz economizada e qual será o novo consumo desta família?
Então, se ele fala 20%, ele quer economizar um pouco. 20%, digamos que é uma quantidade pequena, digamos assim, né? Ah, gente, olha só, se aqui fosse 50, a gente não precisava nem de fazer contas, né? Ó? Se ele quisesse reduzir o consumo em 50%, ele queria que esse consumo caísse pela metade. Então, uma coisa que é 30, ela passaria a ser 15. Pronto, já resolvi o problema. Sem fazer uma. Fiz conta de cabeça, né? Mas eu associei os 50% à metade. Então, pode fazer assim? É claro que pode, né? É um raciocínio bem interessante, rápido e bastante útil. Tá certo? Então, vamos lá. Só que não é 50, é 20. Então, nós temos que calcular. Vamos colocar assim. Eu vou colocar assim, cálculo primeiro, ó. Cálculo. Depois que a gente fizer o cálculo, a gente responde aqui a letra A e responde aqui a letra B. Acho que assim fica melhor organizado. O que é o cálculo? É quanto é 20% de 30 quilos, tá? São 30 quilos agora, não são 30 reais. Então, a gente não vai alterar a nossa maneira de fazer, porque isso não muda. Então, a gente vem aqui, ó, com a mesma ideia. Agora, eu vou simplificar assim, ó. Não tenho dois zeros em cima? Já simplifiquei os dois de cima, desde que eu simplifique também os dois de baixo. Olha a continha que sobrou. 2 vezes 3, tabuada. 2 vezes 3, 6. Aí, para ficar bonitinho igual o exercício de cima, aqui eu não vou colocar reais. Aqui eu vou colocar quilos ou quilogramas. 6 quilos. Vou voltar no enunciado para vocês entenderem o que nós encontramos. Olha quanto que a família consome. 30 quilos de arroz por mês é muita coisa, deve ter muita gente nessa família. Ela deseja reduzir seu consumo em 20%. Aí a gente agora, quando a gente fala 20%, né, reduzir um pouco, digamos assim, em 20%. Mas quantos quilos de verdade essa família terá que reduzir? Aqui a gente encontrou que esse 20% corresponde a 6 quilos. Tá certo? Alguém abriu o microfone e quer perguntar? Não, só um pouquinho então, porque eu vou desativar o meu chat aqui para vocês não, se for o caso, não perderem o foco aqui na aula. Então, o que são 6 quilos? É a correspondência de 20% em relação a 30. Então, eu posso escrever, acho que fica até legal. 6 quilos representa 20% de, vou mudar de linha, 30 quilos. Foi isso que nós encontramos. Então, é essa representação. Com isso, nós conseguimos responder a pergunta. Letra A. Qual será a quantidade de arroz economizada? Olha, ele deseja reduzir o consumo em 20%. Nós já encontramos. Então, aqui a gente vai reduzir em 6 quilos. Aí a pergunta, qual será o novo consumo? O que a gente poderia pensar agora? Qual seria o novo consumo? Consumia 30, vai reduzir, ó, economizar, reduzir em 6. Então, a resposta para essa pergunta é 24. Isso, 30 quilos menos 6 quilos. Eu vou encontrar 24 quilos. E eu posso, já respondi, o exercício já acabou. Não sei se vocês acharam muito difícil, mas eu vou colocar aqui assim também, ó. 24 quilos, é uma conclusão que eu acabei de chegar, representa, olha que legal, eu já falei disso também na aula passada, representa 80%, de onde que surgiu esse 80, hein? Já vou falar, 80% de 30 quilos. Como assim? Bem, gente, pensa comigo. Se você economiza 20%, você continua consumindo 80%. Tá certo? Então, por exemplo, se a sua mesada vai ser reduzida, pensa comigo, olha que coisa ruim. Se você vai reduzir a sua mesada em 30%,
ou seja, ela vai ficar menor, o que a gente pode dizer? Que ela ainda continuará 70%, porque a soma desses valores sempre tem que dar 100. Então, como aqui eu já tinha 20, aí eu fiz 100 menos 20 e encontrei 80. Se a sua mesada vai ser reduzida em 30, então ela continuará ainda 70. A gente sempre pode fazer essa associação, ela sempre será correta. Bem? Então, isso também ajuda a gente a pensar. Quer dizer, se nós tivéssemos aqui, ó, vou fazer de vermelho, ó, uma letra C, dizendo quanto a família, tipo, ainda consumirá. Se tivesse essa pergunta, a gente já poderia responder que seriam 24 quilos. Da onde que veio? Veio. Se ela consumia 30 e vai deixar de consumir 6, ela passará a consumir 24. E mais ainda, ela passará a consumir 80% do que ela consumia, porque houve uma economia de 20. A gente sempre pode fazer essa ligação, tá certo? Então, a letra C, digamos que a letra C já foi respondida só porque eu não vou apagar aquilo ali, né? Teria 24 quilos, ela tinha sido respondida aqui. E o número 8, né? Aqui tem umas continhas para fazer, mas vamos lá. Diz assim, ó. Um indivíduo corre 2 quilômetros por dia e se prepara para uma prova de atletismo. Todo dia ele corre 2 quilômetros. Sabe-se que ele treina todos os dias da semana. Todos os dias da semana não é de segunda a sexta. É de domingo a domingo. São 7 dias numa semana. Então ele treina 7 dias por semana. E ainda que realizou um treino por 5 semanas. Vamos ler o exercício primeiro? Ó. Se este atleta deseja aumentar em 10% a rotina, tá faltando um azinho ali, a rotina, só um pouquinho, para ficar direitinho, né? Porque depois isso aqui vai para o print da escola. A rotina de treinos, qual será o total percorrido nas próximas 5 semanas? Aí você fala assim, eu não entendi nada, que confusão. Não, primeiro você tem que ler. Por isso que, como estava como um dever de casa, né? Era importante, muito importante que você, por exemplo, Matheus Teodoro, sabe que você leu esse exercício em casa? Postei quarta-feira passada. Para quando a gente lê isso aqui de novo, mesmo que a gente não tenha conseguido fazer o exercício, a gente está com o exercício aqui na mente, né, e sabe do que se trata. Tinha um cara que corria lá, ó, corria todo dia por semana. Se você chega na aula já com essa ideia, aqui as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis. Isso se chama estudar. Se você não faz nenhuma atividade durante a semana, essas aulas aqui que a gente está tendo valem muito pouquinho. Ih, desse tamanhozinho. A parte mais importante você faz em casa, né? Cumprindo com as suas atividades, pensando sozinho, na hora que você pega o lápis, inclusive hoje vai ter exercício agora para a gente pensar, eu pedi para que você pegasse seu caderno, a gente vai fazer uma atividade hoje juntos, tá? Então, aprende-se muito fazendo, olhando um pouco, mas fazendo aprende muito mais. Então, qual que é a história desse indivíduo? O cara corre 2 quilômetros por dia, todos os dias. Então, vamos escrever isso bonitinho? Olha, se ele corre 2 quilômetros por dia, 7 dias por semana, vamos dizer assim, vamos colocar assim. Então, não. Como o atleta. Eu não precisava de escrever assim, e não é assim que tem que resolver o exercício. Só estou colocando assim para que vocês consigam, com o enunciado aí de 4 linhas, né, conseguir acompanhar o meu raciocínio. Como o atleta corre 2 quilômetros, a gente costuma indicar assim, ó, por dia, uma barrinha em um dia, a gente lê 2 quilômetros por dia. Em 7 dias, ele correrá. Acho que esse número vai ser importante para a gente. Vamos fazer as continhas. 7
vezes 2 quilômetros. Então, são 14, ainda não fiz conta de porcentagem, 14 quilômetros por semana. Se alguém tiver dúvida, abre o microfone e pergunta. Correu 2 quilômetros na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado, 2 no domingo. Quantos quilômetros ele correu nessa semana? 14. Certo? Beleza? Isso em uma semana, ó. Professor, Oi? se ele corre 14 quilômetros por semana, será que ele, contando todas as semanas do mês, quantos quilômetros ele deve percorrer em um mês? Então, a gente vai fazer isso agora. Quantas semanas tem um mês, Pedro? Às vezes tem 3, tem 4. Assim, 3 não tem não, tá? Por quê? Porque 3 semanas daria 21 dias. E não tem mês com 28 com 21 dias. Se fossem 4 semanas, daria 28 dias. Então, tem no mínimo 4 semanas. Às vezes tem um pouquinho mais. Não chega a 5, porque 5 vezes 7 daria 35. E não tem mês com 35 dias. Então, todo mês, ele tem no mínimo 4 semanas, tá certo? Certo. Tudo bem? E é isso que ele fala. Ele nem, pior que foi justamente isso, ele nem fala a palavra mês. Ele fala o seguinte: então, uma semana o cara conseguiu correr de segunda a domingo, né? Os 7 dias, 14 quilômetros. Aí ele fala assim: e ainda realizou um treino por 5 semanas. Opa, se são 5 semanas, eu já vou multiplicar isso aqui, então, por 5. Se é 14 quilômetros por semana, vezes 5 semanas, então isso aqui vai dar quanto? 14 vezes 5, tem que fazer a conta. Então aqui está dando 20, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 70. Então essa conta aqui está dando 70 quilômetros em 5 semanas. Se alguém tiver dúvida, só abre o microfone. Pô, mas aonde que entra a conta de porcentagem? Calma, porque isso tudo nós fizemos, porque é o seguinte, o cara fez um treino de 5 semanas. Então, ao longo de todo esse tempo, ele ficou mais de um mês correndo. Em mais de um mês correndo, ele correu 70 quilômetros. Agora que vem a pergunta do problema. Se esse atleta deseja aumentar em 10% a sua rotina de treinos, qual será o total percorrido nas próximas 5 semanas? Então, ele quer aumentar em 10%. Então, como que a gente faz? Olha, se esse aqui é o número que ele está praticando, eu tenho que aumentar este número em 10%. Então, a gente vai fazer a continha aqui. 10% de 70. Mas preste bastante atenção. Então, não mudou, a gente não muda o jeito de fazer o cálculo, ó. Um zero de cima, um zero de baixo, um zero de cima, um zero de baixo. 1 vezes 7, 7. Neste caso, 7 reais, não. 7 quilos, não. 7 quilômetros. O que que nós acabamos de descobrir? Alguém poderia tentar responder? Eu ainda não respondi direitinho o que ele perguntou, mas isso que nós descobrimos, o que isso quer dizer nesse exercício enorme? Alguém que quer tentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Quando a gente quer calcular 10% da rotina de treinos, qual que é a rotina de treino deles? Ó, 70 quilômetros. Por isso que a gente fez aqui, ó. 10% de 70. Então, isso aqui, o que são 10% de 70? É o desejo dele em aumentar os seus treinos. Portanto, se ele quer aumentar em 10%, a resposta desse problema, vamos colocar assim, ó, a resposta desse problema vai ser os 70 quilômetros que ele já cumpria, mais o desejo dele
de aumentar em 10%, porque 10% do que ele já faz, a gente acabou de verificar que vale 7. Então, isso aqui vai dar 77 quilômetros. É a nova meta desse atleta ao longo de 5 semanas. Perceberam? Então, é um exercício aí que, como enunciado, na minha opinião, ele não é difícil, mas como enunciado ele é muito extenso, e seria bem interessante que você tivesse lido isso ao longo desses dias para trás. Repito, o microfone aberto, desliga, por favor. Microfone aberto, desliga, por favor. Só um minutinho, que tem gente aqui com microfone aberto. Eu quero saber quem que é. Vamos lá. Se você lê o exercício durante a semana, mesmo que você não consiga fazer, vamos dizer então... Só um pouquinho. Quando eu não consegui identificar quem estava com o microfone aberto e estava se interrompendo a explicação, eu não sei se quem já assistiu às aulas do Facebook, o que acontece? Acontece o seguinte, fica assim, de um lado da tela, a minha folhinha na qual eu escrevo. Do lado dessa tela fica o meu rosto. E todas as vezes que alguém abre o microfone, o meu rosto ele é substituído por quem abre o microfone e emite algum som. Portanto, o que ocorre? Ocorre que quando eu for assistir a gravação, eu vou verificar quem estava com o microfone aberto e quem incomodou a aula e fez o Vitor parar para passar sermão. Então, o que vai acontecer? Eu espero que tenha sido sem querer. E se foi sem querer, peço por gentileza para não abrir microfone novamente. Professor? Oi. É porque eu ia falar um negócio para você. Então, mas eu interferi várias vezes. Só que eu desliguei na hora porque você estava falando para não te interromper. Então, pode falar então. Vou apresentar a tela de novo. Pode perguntar. Eu tinha errado nesse negócio porque eu tinha não prestado atenção no anunciado e errei no final. Entendi. Tudo bem, Só que acontece. já viu o meu erro. Então, ok, sem problema, Pedro, não tem problema não, tá? É porque, como aconteceu um problema aí alguns meses atrás, eu não quero que isso se repita, por isso aí a insistência de a gente manter esse controle. Então, assim, é bom a gente ler esses enunciados aqui, né? Por quê? Porque mesmo que a gente não compreenda, às vezes a gente até erre, né? Tente fazer, não tem problema nenhum. Mas não consiga fazer, se a história do enunciado estiver na nossa cabeça, já ajuda bastante a gente aqui. Aí aqui você só vai compreender a parte que você não entendeu. Tá certo? Então, vamos lá, finalizando aí nossa primeira tela. Já já eu posto print, né? Hoje eu tenho tela até, estou na 23, vai até 25. Coloquei aqui 2 gráficos para a gente analisar, mas primeiro vamos por esse aqui. É bem simples, não tem que fazer conta nenhuma, tá? É o seguinte. Em primeiro lugar, sem se preocupar com enunciados. Isso aqui não é uma pizza, uma bolinha colorida de cinza claro e cinza escuro. Isso aqui é um gráfico. Eu vou falar um pouquinho desse tipo de gráfico. Aí aqui eu coloquei 2 outros gráficos. Um gráfico que a gente chama de linhas. Deixa eu escrevendo enquanto eu falo. Então, isso aqui é um gráfico de... Isso aqui, ó. Eu já vou ler o gráfico com vocês, tá? Ó. Então, isso aqui é um gráfico de linhas. Tá? Isso aqui é um gráfico de colunas. Tá? Que tem essas coluninhas aqui assim, né? Ó. Então, a gente fala que isso é um gráfico de colunas. Tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui. E isso aqui é um gráfico, o nome correto disso é um gráfico de setor, ou de setores. É o nome correto disso. Se você não memorizar esse nome, digamos que agora no 6º, 7º ano, não vai fazer assim tanta diferença não, porque vai chegar um momento que a gente aprofunda no estudo desses gráficos e até de confeccioná-los, tá? Mas por enquanto não, por enquanto eu estava pesquisando na internet hoje, repare que isso aqui nem é criação minha, o exercício passado, Pedro, que você
se embananou aí para fazer, você pode procurar esse exercício na internet que não vai achar, não. Eu inventei ele, coloquei aqui para a gente poder dar dando uma praticada. Esse aqui não, eu estava pesquisando hoje na internet, eu achei esse exercício, esse aqui é interessante de eu colocar. Vamos fazer um círculo aqui, ó. Vou fazer um círculo aqui para vocês. Já já a gente vai lá para o enunciado, tá? Vou colocar um círculo aqui. E digamos o seguinte, se eu dividir esse círculo em 5 partes, assim, em 4 partes, eu vou tentar criar no meio certinho, tá? Ó. Se eu tiver errado, vai ficar assim mesmo, tá? Aí, pronto, acho que tá, pelo menos ficou mais ou menos. Aqui, eu acho que aqui ele tá legal também. Isso, tá bom. Suponha que eu fale assim para vocês. Olha, na minha casa, presta atenção que eu não vou ficar escrevendo isso não, tá? Vou escrever só pontos chaves. Por exemplo, imagina que uma pessoa, uma família tenha, por exemplo, 12 filhos. Não, vamos colocar assim. 12 filhos. Eu vou colocar assim, não tem problema não. 12 filhos, dos quais eu tenho 6 meninas, por exemplo, e 6 meninos. Poderia fazer um gráfico disso. Eu poderia dizer que essa parte do meu gráfico, olha só, essa parte toda aqui do meu gráfico representa os meninos, e essa outra parte aqui do meu gráfico, toda essa parte aqui, eu só não vou pintá-la todinha, né? Porque dá trabalho. Aliás, bom, depois qualquer coisa aqui, se eu achar que se eu não ficar satisfeito, eu pinto. Vou para outro aplicativo. Eu poderia dizer que, como a metade é menina e a metade é menino, eu posso dizer que 50% são meninas e os outros 50% são meninos. O que isso significa aqui neste gráfico? Ora, uma coisa bem simples da gente concluir, que a metade deste gráfico é de meninas e a metade do gráfico é de meninos. Por quê? Esses tamanhos são iguais. Então, vamos deixar isso aqui. Gráfico, beleza. Então, se isso aqui tudo que eu estou colorindo, eu vou mudar de aplicativo, porque eu acho que se colorir, vocês vão entender bem melhor, quer ver? Aqui, ó. Vamos lá, ó. Fazer um círculo. Aqui fica bem mais fácil, ó. Aqui eu consigo mexer a linha só um pouquinho, tá vendo? Lá eu tenho mais dificuldade para fazer isso. Inclusive, aqui, se eu errar a posição, ó, aí eu consigo aqui mexer um pouquinho mais ou menos, tá? Beleza. Então, vamos pegar a ideia de novo, 6 meninas e 6 meninos. Aí eu vou fazer assim, então, ó. Essa parte aqui é de menino, essa parte aqui é de menina. Metade é menino, metade é menina. Metade a gente já combinou, metade nós já combinamos, que é 50%. Vamos escrever isso aqui, ó. Vou mudar de cor, porque essa cor ficou muito fraquinha. Metade é 50%. Isso a gente já sabe. Então, se metade é 50%, eu vou ver se essa informação que eu vou passar para vocês, ela é compreensível. Se isso aqui tudo que eu vou fazer os risquinhos pretos agora, toda a parte vermelha, tá? Olha para toda a parte vermelha, que é a metade do círculo. É 50%, porque é a metade, eu vou dizer para vocês que cada pedaço desse é 25. Vê se isso não faz sentido. Se tudo, a metade daquele círculo é 50%, se essa metade tiver dividido ao meio, então cada pedaço desse vai valer 25. Então, se isso aqui, ó, esse outro trecho aqui, que representam as meninas, é a outra metade do meu círculo, que é ali o verde, né? Então, aqui também vai representar 25 e esse outro trecho, 25. Se vocês não entenderam, eu vou fazer mais devagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só assim a divisão, olha, pronto. Esse círculo aqui, ó, isso aqui representam os meus filhos. Os meus herdeiros, vamos dizer assim. Filho ou filha, tá? Por isso que a palavra ali, às vezes, ela confunde um pouco. Beleza.
Se representam todos os meus herdeiros, vamos dizer assim, vou fazer só um risco aqui. Olha só agora, ó. Metade é menina e a outra metade é menino. 50% é uma cor, 50% é a outra cor. Por quê? Porque 50% representa metade. Agora eu vou traçar uma linha aqui então, beleza. Mas pensa comigo, gente, se isso tudo aqui, ó, toda essa região aqui, ela é a metade e ela é 50%, eu divido isso ao meio, vamos dividir isso ao meio, ó. Dividir ao meio, tem gente com o microfone aberto. Se eu dividir ao meio, fica 25 e 25. Microfone aberto, gente, por gentileza, vamos fechar? Microfone aberto, gente, por gentileza, com toda educação, vamos fechar o microfone? Leonardo Oliveira, por gentileza, seja bem-vindo à nossa sala. Você está com o microfone aberto, meu filho. Leonardo Oliveira, boa noite. Oi, professor, meu microfone tá ligando sozinho. Pois é, então você tem que dar um jeitinho aí, porque assim, eu quero que você fique na aula, só que a condição para você ficar na aula é que seu microfone esteja desligado. Tá bom, vou tentar Não arrumar. tem condição de dar aula com seu microfone ligado. Tá bom. E isso cria esse ambiente desagradável, tá? Você tem que resolver o seu problema aí, tá? A aula fica gravada no YouTube depois, se você quiser assistir, sempre a mesma história. Vamos lá. Vamos lá. Então, se isso tudo equivale 50%, é uma coisa óbvia, que se eu pego esse pedaço que vale 50% e divido ele ao meio, eu fico com 25% e outros 25%. Os meus filhos, meninos e meninas, todos juntos, 25, mais 25, mais 25, mais 25, nós já combinamos também que a soma total sempre tem que dar 100. Por que eu estou falando isso? Porque nessa atividade que a gente colocou aqui agora, e aí permita-me apagar todo esse pedaço aqui, ó, espera um pouquinho. Isso aqui também eu vou apagar. Olha o que diz o enunciado. Diz assim, ó. Dados da Associação Brasileira de Exportadores de Cítricos. Cítricos são frutas, digamos, azedas, laranja, mexerica. Às vezes ela é até mais docinha, mas ela é ácida, né? Mostram que 70% do suco de laranja exportado pelo Brasil é comprado pela União Europeia. Então, olha o que ele está falando. Lembra que entender porcentagem é importante, porque a gente consegue compreender uma informação. Então, produziu-se lá muito suco de laranja no Brasil. 70%, olha que legal que eu vou falar, mais da metade, bem mais que a metade, vai lá para a Europa. O resto talvez fique aqui. Num dos gráficos abaixo, a parte cinza escuro, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. A parte cinza escuro indica o percentual referente às compras da União Europeia, ou seja, 70%. Lembre-se, 70% é mais da metade. Que gráfico é esse? Bem, eu vou começar eliminando a letra D e vou dar um tempo para vocês pensarem. Por quê? Esse gráfico aqui, aparentemente, né, ele está dividido exatamente ao meio. Se ele está dividido ao meio, 50% para cima, 50% aqui para baixo. Tá meio a meio, metade. Então, se essa parte cinza escuro, ó, vamos dizer assim, ó, parte cinza escuro são as vendas para a Europa. E a parte cinza claro, digamos que fica no... Digamos, tá? O exemplo não diz isso, não. Digamos que fica no Brasil. Pronto, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui ele já foi interpretado, eu já estou garantindo que ele fica errado. Ele não, que ele está errado. Ele não está de acordo com o enunciado, porque ele está falando que metade é cinza escuro.
Cinza escuro é a parte que vai para a Europa. Mas a parte que vai para a Europa é 70%. É bem mais que a metade. Então, eu vou dar aqui no meu celular, tá? 2 minutos, não abram o microfone para responder o que você conseguiu fazer, analisem os gráficos letra A, B e C e tentem me dizer qual está certo. Para vocês pensarem agora. Se preciso for, pega teu caderno, faz rabiscos aí, enfim. Beleza, eu estava respondendo uma mãe aqui, uma mensagem que ela enviou. Vamos lá? Seguinte. Bom, quem conseguiu, marcou qual letra? A, B ou C? Alguém conseguiu? Então, cola com a gente aqui. Olha só. Eu vou fazer aqueles riscos assim, ó. Dividindo, ó, ao meio. Se eu divido ao meio, pensa comigo. Essa parte que está aqui, ó. Essa parte toda que está aqui, ela é 50%. Então, essa outra parte que está aqui, essa parte toda, tá? Ela representa outros. Isso tudo aqui, tá? Ó, vou até colocar assim, ó. 50%. Toda essa parte, que consiste em cinza claro, cinza escuro e cinza claro. Então, não é a letra A. Porque a letra. Porque ele gostaria que você encontrasse um gráfico que tivesse 70% marcado. Essa parte escura aqui, ó, ela é menos da metade. Então, ela é menos de 50%. Tá certo? Então, não é a letra A. Professor, Oi, eu acho que é a C. você acha que é C? Então, vamos lá. Então, eu vou para B. Foi a Eduarda que falou, não foi, Eduarda? Ou não? Foi. Foi? Então, eu vou fazer o seguinte, Eduarda, a gente já combinou que se a gente divide aqui assim, ó. Peraí. Deixa eu pegar minha linha, vamos devagar, ó. Ó, isso é metade, tá? E, então, isso sumiu. Ó, engraçado. Peraí um pouquinho. Que pena. Ó, isso aqui, acho que agora eu consigo manter ele ali. Beleza. Então, isso que tem aqui é 50%. Tá? Beleza. Então,
a parte cinza aqui, ó, ela é 50%, isso tudo aqui, mais esse pedaço, ó, já passou de 50, mais esse outro pedacinho aqui. Então, vamos lá, vamos ver, ó. Aí, se eu pego essa linha e corto aqui, ó, a gente também já sabe que esse outro pedacinho que eu vou fazer aqui agora, esse pedacinho aqui, ó, só isso aqui, ó, que também é cinza escuro, isso aqui é 25%. Olha quanto que eu já tenho. 50 mais 25, eu já tenho 75. E ainda dá mais um titinho aqui, que eu não sei quanto que é. Isso eu não sei. Não tem como falar. Mas é mais um pouquinho. Então, ainda tem mais alguma porcentagem aqui na frente. Então, certamente, a letra B, ela dá mais de 75%. Certo? Deixa eu coisar isso aqui, porque ele apagou, né? Então, ó, não é a letra B, Eduardo. Então, com toda certeza, é a letra C, porque essa aqui a gente falou que não é. Essa a gente já tinha falado que não é. Essa a gente acabou de falar que não é. Como só sobrou a letra C, só ela pode estar errada. Mas ela tem que estar de acordo com o que a gente estudou. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar assim, ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui em cima que eu vou marcar, olha só. Tudo isso aqui, ó, é cinza escuro. Então, isso aqui é Europa, né? Ó, vai o suco para a Europa. Isso tudo que eu marquei em cima é metade. E metade é 50%. Então, vamos escrever aqui. Isso tudo aqui é 50%. Agora, eu vou cortar os outros 50% de baixo. Repare, essa parte, peraí, essa parte mais essa parte, juntas, elas dão 50%. Então, vamos lá. Mas se eu corto ela no meio, e ela no meio é isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Isso aqui é 25%, mas isso aqui, ó, não é Europa. Só que esses 25 da esquerda e esses 25 da direita, eles são iguais, olha o tamanho. E isso aqui tudo representa 25%. Então, olha o que a gente vai fazer. Essa parte clara aqui eu vou apagar porque eu não quero isso. Então, o que eu marquei aqui agora de vermelho, que é esse trecho aqui todinho, olha, 50. E esse outro trecho aqui, ó, que é um pouquinho menos de 75, um pouco menos de 75 pode ser, desculpem, um pouco menos de 25, perdão. Vou explicar de novo. Tudo de novo. Vocês não perderem. Essa parte aqui de cima que eu destaco de vermelho agora, ela é 50%. Isso a gente já sabia, porque ela é a metade de todo aquele círculo. Essa outra parte que eu estou fazendo agora, o destaque aqui de vermelho, ela é um pouquinho menos de 25, porque 25 é tudo isso, ó. Tudo isso aqui é 25. Se ela é um pouquinho menos de 25, ela pode ser tranquilamente em torno de 20. E se Professor, pode posso mais fazer uma 20? observação? Claro. Sabe quando você falou que não sabia qual que era a porcentagem? Ah, o que tem? Ela é 5, já que cada uma tem 25 ali, e o que sobrou dos, que é 20. Sim, o Eduarda. Esse é o raciocínio, digamos assim, quando eu vi esse exercício, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente o raciocínio que você disse agora. Aí, assim, eu estou tentando detalhar um pouquinho mais, né, para ver se quem não conseguiu compreender de uma forma mais direta, que, digamos, que a letra C só podia ser a letra C, não podia ser mais ninguém, né? Então, para ver se fica bem entendidinho. Mas é isso mesmo, o que você pensou é perfeito. Eu também pensei assim no primeiro momento, tá? Então, se cada parte é 25, né? O que a Eduarda disse, então? Fazendo bem aqui, a Eduarda disse o seguinte, ó, aqui é 25, aqui é 25, aqui é 25. Esses três juntos dão 75. Só que aqui deu um pouquinho menos, essa parte aqui ela não está sendo considerada. Então, tirando um pouquinho de 75, provavelmente a gente vai encontrar ali em torno de 70. Seria esse o raciocínio mesmo. Não foi isso que você pensou, Eduardo? Foi. Isso, perfeito. Tá bem? Então, vamos lá. Eu tenho 3 perguntinhas agora para vocês.
Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, só um pouquinho. Beleza. Eu vou deixar um exercício vocês fazerem junto comigo, hoje ainda, tá? Observe os dois gráficos abaixo. Por que tem dois gráficos? Tem esse aqui e tem esse aqui que fala das torcidas. Então, vamos lá. Isso eu pesquisei hoje na internet e a atualização mais recente é de 2019. Isso foi o Google que me disse. Ele disse que no Brasil tem 211 milhões de pessoas. Sempre aproximadamente. Está aqui, ó. Dá um zoom aqui para vocês. Ó. 211 milhões de pessoas. Eu não queria isso não, mas ele me falou que qual que era a população da Argentina, que é essa linha aqui, ó. E me falou também qual que é a população dos Estados Unidos, que é essa outra linha aqui, ó. Porque a linha do Brasil, eu vou reforçá-la de vermelho agora, ó. Essa aqui, eu vou ver se eu consigo passar em cima dela. Ó. Essa aqui é a linha do Brasil. Só que isso pouco importa para a gente, porque nessa atividade, eu gostaria muito, até para a gente ter esse conhecimento, né? Saber que no Brasil tem em torno aí de 211 milhões de pessoas, né? Se alguém te perguntar, você já sabe responder. Então, em torno, sempre assim, em torno disso, né? Muita gente morre, nasce todo dia, esse número vai ali flutuando, né? Mas em torno disso. Beleza. Uma hora diminui, uma hora sobe. Exatamente, Pietro. O normal, Pietro, o normal é nascer mais pessoas. Não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim, não, tá? Porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu posso até discutir, aliás, discutir assim, eu gasto 2 minutos, Pietro, e o resto da turma também. Eu sempre digo isso para vocês, tem coisas que se a gente conversar com vocês, às vezes é muito mais importante que um cálculo de porcentagem. Presta atenção. Olha o que eu vou te fazer você pensar agora, Pietro. Se imagina um país que nasce muita gente todo dia, nasce muita gente. É bom? Olha, vai precisar de escola para todo mundo, daqui a 20, 25 anos vai precisar de emprego para todo mundo, porque a tendência é que as pessoas que nasçam hoje, uma tendência, permaneçam vivas, né, no início da sua vida, 25, 30 anos. A ideia é que o normal é as pessoas morrerem com mais idade. Então, se nascer muita gente, não é muito bom, porque daqui a pouco o país vai estar já está faltando emprego. Você imagina se tiver muita gente, vai faltar mais emprego ainda. Então, digamos que nascer muita gente não é ruim. Oi, pode falar. E também o planeta vai ficar sobrecarregado, né, professor? Como é que é? Não entendi. E também o planeta vai ficar sobrecarregado. O consumo, né? De tudo, né? Aí a gente vive, a gente já vai consumir, consome mais alimento, combustível, energia elétrica, é muito problemático. Ok. Aí, se morrer muita gente, só concluir agora essa ideia do morrer, eu falei do viver, nascer. Por que o morrer muita gente, então, digamos assim, também não seria uma coisa muito legal? Porque se as pessoas morrerem, eu vou ficar triste. Não é isso que eu quero dizer. Fecha o microfone aí, quem tiver com ele aberto, na hora de falar, abre. Por que o morrer muita gente, digamos que não é um dado assim muito legal? Pode indicar uma doença que está acontecendo no país e no mundo, que é a Covid. Em outros momentos da história, morreu-se muita gente porque não tinha vacina. Para outras doenças, eu não estou nem falando de Covid. Quer ver uma coisa que mata muita gente? É falta de, por exemplo, esgoto, né, tratado no município. Às vezes a pessoa convive com o esgoto passando atrás da casa dela a céu aberto. Quer dizer, essas coisas são importantes, a vacina, né? Tudo isso melhorou para que as pessoas vivam mais tempo. Então, se as pessoas, está todo mundo morrendo, opa, tem alguma coisa de saúde que não está boa, é um indicador. Então, tudo tem que ser assim no meio termo, né? Não pode nascer muito, mas tem que nascer. Não pode morrer muito, mas é normal que as pessoas morram. Então, tem todos esses critérios. Isso nem faz parte do nosso exercício. É só mesmo para a gente refletir. Aí, quem estava com o microfone aberto quiser falar agora, pode. Professor, só para você ter uma ideia, a China, por exemplo, ela tem 1 bilhão de pessoas. O número deve ter mudado. Tem 1 bilhão e 300, Pietro. 1 bilhão e 300 milhões, mas pode falar. O número é muito grande mesmo. Então, que você falou, vai ter que ter muita escola. Isso.
muito emprego, igual a Eduarda falou, vai ficar muito sobrecarregado. Isso. Também Lá, tem uma. Eu não lembro eu não sei onde eu vi. Mas agora você, no máximo, tem que ter um filho. lá tem um negócio assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, porque já que a gente está. Não estou com pressa, tá? Eu vou colocar aqui na minha folha um vídeo sobre a população. Eu vou passar ele para vocês. Eu tenho um vídeo no computador, só que eu tenho que procurar ele aqui ainda. Eu vou passar ele na aula que vem para mostrar para vocês os países crescendo a população e eu vou dizer vários fatores por que isso está acontecendo. Na aula que vem eu coloco aqui. É bem legal, é um vídeo muito legal. Ele, aliás, é um gráfico, é um vídeo de gráfico. Já está anotado aqui, eu não vou esquecer, não. Mas vamos voltar aqui, então. Aí ele esse tamanho é um gráfico que fala do tamanho das torcidas, também em 2019. Aí ele fala assim, ó, fonte Datafolha é quem fez a pesquisa, certo? E depois fala assim, valores expressos em porcentagem ou percentual, não tem problema. Então, esse 20 que está aqui, que é a do Flamengo, né? Aí nem me fala de Flamengo, gente. Deixa eu encaixar aqui na tela. Então, esse 20 que está aqui é 20%, esse 14 que está aqui é 14%, esse 8%. Tudo aqui é por cento. Ele não colocou, tá? Porque ele fez um gráfico bem coloridinho ali, né? E disse aqui em cima, ó, em percentual. Tudo que você estiver vendo ali é porcentagem. Beleza. Então, baseado nessas duas informações, que o Brasil tem 211 milhões de pessoas, e esse aqui é o percentual em relação aos times, a primeira pergunta é: quantos milhões de torcedores tem a torcida do Flamengo? Eu vou ler os gráficos. Tem 20%, porque esse gráfico, repito, é em porcentagem, 20% dos brasileiros. Quanto é 20% de 211 milhões? A gente fez isso insistentemente aqui, ó. Quanto é uma porcentagem de alguma coisa? A gente fez isso já hoje, muitas vezes. Então, o que eu vou fazer agora é muito parecido, é óbvio que muda os números. Alguém poderia me dizer, então, como que eu escrevo? Olha, eu falo em português, vocês falam em matemática. 20% de 211 milhões? Como que eu escrevo isso em matemática? Senti que alguém abriu o microfone, agora eu fiquei até entusiasmado. 20% de... 40%? Não, eu quero como que eu escrevo. 20% para fazer conta. Lembra que escreve na forma de fração? Como que eu escrevo 20? Professor, Como que pior que eu sei como é, mas eu esqueci, tipo assim, pra falar na forma de matemática. Então é assim, ó, 20 por cento. É assim que a gente faz para poder fazer conta. Não esquece não, hein, Pedro? Vezes Vezes... 211 milhões. Fazer o quê? O número é grande. Então, vamos lá. 211 milhões é isso aqui, ó. 3 zeros Professor, não e era. mais 3 zeros. Para aproveitar o zero, eu ia falar, coloca um M. Não, porque sabe por que eu não vou poder fazer isso, Pedro? Porque agora eu vou usar aquele recurso que nós usávamos, ó. Eu tenho um zero de cima, cancela com zero de baixo, outro zero de cima, cancela com zero de baixo. Então, isso aqui morre, né? Dividido por um morre. Olha a continha que sobrou pra gente. Vou pegar o vermelhão aqui, ó. Sobrou 2 vezes... Vamos ler esse número aqui? Tem que pôr os pontinhos, né, ó. Alguém poderia ler esse número aqui para mim? 211 milhões. Não, peraí, eu coloquei o pontinho errado. Sem esse zero, Pedro. Esse zero aqui morreu, ó. Ah, Esse tá. zero não tem mais. Só um pouquinho, então, ó. Ó, lê esse número para mim agora. 21 milhões. Perfeito. 21 milhões vou 11 dar um mil. zoom. 100 Lê mil. de novo. 100 mil, isso. Perfeito. Agora dá para todo mundo ver, ó. 21 milhões com, aqui, ó, 100 mil, 000. 21 milhões e 100 mil. 21 milhões e 100 mil vezes 2
Alguém arrisca quanto que dá, sem fazer a conta? Aliás, fazendo de cabeça, né? Quanto que dá? 42 milhões e 200 mil. Muito bem. Pedro Henrique, né? É. Muito bem. Essa aqui é a torcida do Flamengo. 42 milhões e 200 mil pessoas. Ok. Continuemos. Quantos milhões de torcedores tem a torcida do São Paulo? Opa, São Paulo. Olha o São Paulo aqui. Quantos por cento tem a torcida do São Paulo, pessoal? 8% da população do Brasil. Exatamente. Vamos escrever isso em matemática? Como que escreve? Que eu quero calcular. Quero saber quantos milhões de torcedores. 8%. Mas como é que escreve 8%? Para fazer conta. 100. Não. 8, 8, a barrinha de fração, que a eu sempre barrinha de fração e o 100. e o 100. Pronto. 8%. Vezes a população do Brasil, que é A 211 milhões. Isso. Perfeito. Aí a gente continua simplificando, ó. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Vou dar o zoom aqui para vocês lerem, quer ver? Ó, vamos tentar ler esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lê esse número para mim. 2.110.000. Perfeito, 2 milhões e 110 mil. Agora eu tenho que multiplicar por 8. Por 8. Então, vamos fazer o seguinte. Alguém quer tentar? Eu acho que os bons de conta... 16 milhões e 880 mil. Ô, menino, você está usando calculadora? Não. Ah, então você é bom de conta mesmo. Repete para mim o número, então. 16 milhões. 16 milhões e 880 mil. Perfeito sua conta, isso aí. É claro, não quero ser flamenguista não, porque eu não quero. Ontem aquilo lá me deu... Nem dormi essa noite. Mas a torcida do Flamengo, é óbvio que ela é maior que a do São Paulo. A gente já comprovou isso. Mas o gráfico já dizia, né? Porque o gráfico dizia que essa tem 20, essa tem 8, então é óbvio que 20 é maior do que 8. 20% é maior do que 8. Agora eu queria que vocês prestassem atenção na próxima pergunta. E ela não está aqui só porque eu quis colocar ela aqui. Ela está aqui porque ela tem um motivo especial. Quantos milhões de torcedores tem a torcida do Cruzeiro? Aliás, então, qual a porcentagem de torcedores do Cruzeiro? 4%. Então, todo mundo presta atenção agora. Se a porcentagem do Cruzeiro é 4% e a do São Paulo é 8%, o que isso significa? Vai ser o dobro. Quem o dobro de quem? O São Paulo, o dobro do Cruzeiro. O dobro do Cruzeiro. Se eu falar que o Cruzeiro é a metade do São Paulo, tá certo também? Sim. Tá certo, não tá? Se um é 4 e o outro é 8, eu posso falar duas formas. O São Paulo, vou falar devagar, para que todos entendam. São Paulo é dobro do Cruzeiro, porque 8 é o dobro de 4. Eu posso falar que o Cruzeiro também é a metade do São Paulo. Olha para mim, ó, é tudo a mesma coisa. Então, eu posso montar o cálculo, aliás, eu vou montar o cálculo, mas se o Cruzeiro é a metade do São Paulo, Pedro Henrique, quanto que dá? Quanto que dá a metade do São Paulo? Dá 8 milhões e 440 mil. 440 mil. Eu já coloquei a resposta do Pedro Henrique. Eu vou só armar a conta, só um minutinho, Pedro. Eu vou só armar a conta, mas a gente já sabe a resposta. E aí valeu tudo que a gente falou anteriormente. Se a gente tem 10% e 20%, um é o dobro do outro. Se eu tenho 8% e 4%, a mesma coisa. Um é o dobro do outro. A armação do problema em porcentagem vai ser 4% de 211 milhões. O Pedro Henrique já calculou para a gente. Inclusive, né, não foi assim que ele fez, mas se cortar os 2 zeros de cima e os 2 zeros de baixo, 4 vezes esse número que está aqui, com toda certeza dá 8 milhões 440 mil. Agora sim, você pode falar. Também, a torcida do Cruzeiro é a mesma do Vasco e do Grêmio. E a gente agora pode repetir, né?
Ah, olha só que legal, então. Eu já terminei, mas eu não vou me empolgar, não. Se a do Atlético é 2, a do Atlético é metade de quem? Do Cruzeiro, Do do Grêmio. Cruzeiro. E aí a gente pode ir dividindo, né? Sempre quebrando ao meio. Beleza? E Agora vem. Pode falar. Fluminense é do Botafogo. É, Não, é o não conta, não, não fala, não, não fala, não. Fluminense e Botafogo não fala, não. Tadinho. Se tiver botafoguense aqui, tricolor, vai ficar até chateado, não fala, não. Tá bom, Pedro? Tô brincando. Próximo exercício, esse é de vocês. Eu não vou ler. Ele vai ficar aqui na tela. Ó, vou encaixar ele aqui direitinho, porque eu sei que todo mundo já foi no cinema. Pronto. Esse exercício, ó, são 8h15. E se eu vou dar um tempinho a mais, eu vou desligar, só um pouquinho, vou desligar meu áudio. Eu vou dar uns 5 minutos, todo mundo vai aguardar aqui. Vocês vão fazer ele agora. Vocês vão ler, vão interpretar e vão resolver esse exercício para mim. Esse também é novinho, montei hoje, hein? Tem na internet, não. Beleza. Eu só vou desligar o áudio lá, vou voltar à tela e com vocês. Leia, interprete, faz a conta. Beleza? Já já eu leio e interpreto, faço a conta com vocês. Só um minutinho, então.
Professor, acabei. Pronto, eu vou dar mais um minutinho, se alguém precisar concluir alguma coisa. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o Pietro, eu quero que você me fale só a sua resposta final. Quanto que deu? R$ 13. 13? Só isso? Sim. Aham. Opa. Alguém mais terminou? Eu terminei. 61. Pera, só um pouquinho. Vamos por partes. Então vamos anotar o nome de todo mundo. Mais quem? Eu terminei. Quem que tá falando? A Clara. Clara. Beleza. Fala para mim sua resposta final. 61. 61. Mais quem terminou? Mais quem? Eu, Eu quem? Pedro, né? Pedro. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Hum, Quanto que deu o seu? 91. 91. Ok. Mais quem Minha terminou? também deu 91, professor. Que é o Pedro. Pedro Keller, né? Pedro. Mais quem terminou? Então vamos lá. Bom, é só para eu não perder os números que estão aqui, a gente já confere. Então foi o seguinte: você já ouviu falar em meia entrada? Todo mundo aí já ouviu falar em meia entrada, não já? Sim. Já. Beleza. Eu também uso meia entrada, professor. Tem direito a meia entrada. No cinema, pelo menos, né? Abaixo listamos o preço das entradas em um cinema, de acordo com a categoria e o dia de semana. A categoria aqui que ele está se referindo é se é o 2D ou se é 3D, né? Você pode escolher lá, né? Repare que o 3D ele é mais caro, né? Na segunda-feira não, olha. Na segunda-feira, o 2D e o 3D é R$ 30. Agora, por exemplo, na terça-feira, o 2D é 32, na terça-feira é 36. Na quarta-feira, o 2D é 26. Na quarta-feira, ó, ele também é 36. Quinta, sexta, sábado e domingo, o 2D é 38 e o 3D é 42. Isso tudo é a chamada, o ingresso inteiro, a inteira, né? Beleza. E isso é interpretar, repare, eu consegui pegar todas as informações que estavam ali e pensei assim, eu sei, aí, qual filme você quer ver, Vitor? Eu quero ver um filme 3D. Que dia da semana você quer ir? Eu quero ir tal dia. Então, eu sei quanto eu vou pagar. Então, isso é interpretar o que está ali de pretinho, nessa tarja preta aí na tela. Uma família foi ao cinema, Pietro, presta atenção, olha, uma família foi ao cinema, 2 adultos e 3 crianças. Pietro, foi uma galera. Por isso, quando você me falou assim, que pagou R$ 13, eu assustei. Eu falei assim, gente, pagaram só isso? Tá quase de Então, graça, professor. foi uma galera, né? Então, beleza. Sabendo que a família, Pietro, foi a família inteira, decidiu ir em uma quarta-feira assistir um filme 2D. Sabe o que significa? Que essa parte aqui, ó, ela não vai valer para nada.
porque essa aqui só fala do filme 3D. Então, o nosso foco vai ser nesse trecho dessa informação aqui em cima. Eu só não vou deixar rabiscado, porque ficou feio pra caramba, né? Mas é a parte de 2D. Aliás, eu posso fazer assim, acho que assim fica bonitinho, viu? É essa parte aqui. Ah, não, eu quero vermelho. Ah, não sei mudar a cor disso, não, deixa eu falar. Vai dar trabalho. Então, eu quero a parte que fala do cinema 2D, beleza. Ok. E as crianças têm direito a 50% de desconto. Ah, eu fui muito bonzinho com vocês, porque quando fala 50, você não precisa nem de montar a conta. 50% é o quê, gente? A metade. A metade. Então, a gente entendeu? 50% é metade. Pode fazer a conta? Pode, mas não precisa. Aliás, fazer a conta, a gente sempre vai fazer a conta. Mesmo que seja de cabeça, a gente vai fazer a conta. O que eu estou falando é não fazer a conta que escreve assim, né? Ó, 50. Peraí, minha canetinha. Assim, né? Ó, 50% de. É isso que a gente não precisa de fazer. 50% de desconto. Qual o valor total pago, Pietro? Olha, pela família, por todo mundo. Vamos colocar assim, 2 adultos? Então, eu vou colocar assim, a avó, o avô, suponho que esses sejam os adultos, tá legal? Vamos colocar assim, o Pedrinho, o Zezinho e a Julinha. Sem acento, né? Julinha. Essas são as crianças. Então, essa galera toda foi no cinema. Eles quiseram ir na quarta-feira. O preço de quarta-feira, então, é R$ 26. É aqui que a gente vai focar os nossos olhos, ó. Então, quem é vovô e vovó vai ter que pagar R$ 26. R$ 26 a avó, R$ 26 o avô. Já o Pedrinho, o Zezinho e a Julinha, que tem desconto de 50%, porque são crianças, então cada um, ao invés de 26, vai pagar quanto? R$ 13. Metade. E a metade é R$ 13. Ah, agora eu percebi que é o erro. Ah, muito bem. Qual foi Foi seu o erro? seguinte, professor, pensei assim, pô, eles vão ter um desconto de 50%, a família toda, entendeu? Aí eu pensei, Tá, não, para cada um. Para cada um. Então, vamos somar, ó. Aqui, vamos dar um zoom aqui, ver se melhora. Aqui, eu vou até colocar um debaixo do outro aqui, para ficar bem... Esse aqui ficou fora, né, ó. Vou colocar aqui 13, assim. Vamos lá. 6 mais 6, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21. Então, essa soma aqui, ó, ela já termina com 21. Então, quem disse 61 ao 91, termina com 1, já está com chance de acertar. Vão 2. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 7, 8, 9. Então, fechou com 9,91 reais. Então, a Clara pode ter errado alguma coisinha aí, então verifica qual foi seu erro. Se foi um erro de conta, se foi um erro de interpretação, tipo, sei lá, ao invés de olhar quarta-feira, sei lá, só por exemplo, tá claro, olhou a segunda-feira, sei lá, ou olhou em cima ali errado, ou errou na conta, alguma coisinha assim, certo? Pedro Henrique e Pedro Keller, de fato, acertaram, né? E para todo mundo que tentou, parabéns, tem que tentar mesmo, porque é assim que a gente aprende. Belezinha? Então, ó, show de bola. Vou salvar isso aqui. Hoje mesmo eu já publico para vocês lá os prints de tela. Talvez eu já publique o vídeo hoje mesmo. Beleza, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Ok. A Lara levantou a mão. Pode falar, Lara.
Só um minutinho. Então, pessoal, eu vou parar a gravação, porque isso não faz parte mais. Eu ia te lembrar que é agora, professor. Ah, tá. Engraçado, ele não tá deixando eu finalizar a chamada aqui, não. Peraí. Ah, aqui agora vai.